Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon, pelo link da descrição. A graça e a paz do nosso amado e precioso Jesus. Amém, irmãos? Amém. Meu nome é Arlão Oliveira, eu sou pastor aqui na Igreja Videira Botânico e é um prazer estar aqui com você. Hoje é o 8º dia do nosso jejum e se você ainda não está fazendo o nosso jejum de 21 dias contemplando a Cristo, venha participar conosco. Tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Amém. Venha orar conosco em um de nossos prédios aqui em Goiânia ou Aparecida, às 7 horas da manhã. Nós estamos orando, colocando os seus alvos diante de Deus, estamos ungindo os irmãos, os empresários, profissionais liberais, os desempregados, o primeiro emprego também, aquele que está precisando do primeiro emprego, venha orar conosco, não fique de fora. Gere uma santa expectativa em Deus. E convide também alguém, essa pessoa que você tem orado, convide ele para assistir às nossas lives. Se você está no Instagram, envie um direct convidando os seus parentes, cada uma dessas pessoas que você tem que colocar diante de Deus. Se você está no YouTube, que você copie o link e envie também, e eu creio que essas pessoas serão também abençoadas. Amém. Não esqueça de inscrever no nosso canal. Então, faça a sua inscrição, ative as notificações, que é o sininho para receber os novos vídeos. E, claro, deixe o seu like. E também, se você deseja adquirir o livro, você pode comprar em uma das nossas livrarias aqui em Goiânia, ou, se você mora fora, pela Amazon. Primeiramente, eu vou ler o versículo e gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém. Aleluia. Fique de pé, nós vamos agora confessar o versículo e eu te chamo a ficar em pé e ter uma atitude, uma postura. É importante, quando nós confessamos a palavra, você falar em alta voz, falar com fé, e eu creio que algo vai acontecer dentro de você. Amém? Repita após mim. Eu creio no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural. Da parte de Deus. Da parte de Deus. Pois tudo é possível ao que crê. Pois tudo é possível ao que crê. E para todas as suas promessas. E para todas as suas promessas. Eu tenho sim. Eu tenho sim. Eu tenho um amém. Eu tenho um amém. Por isso, não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis. Para todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Na minha vida. Na minha vida. Eu descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor. Sabendo que Ele fará. Sabendo que Ele fará. Cada uma das suas promessas. Cada uma das suas promessas. Se cumprir em minha vida. Se cumprir em minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ainda de pé, vamos orar nessa semana pelos desempregados. Quero colocar também os seus alvos pessoais e quero também orar por todo aquele que está passando por uma enfermidade, porque eu creio que Deus quer trazer cura sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, volta o seu coração para Deus. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui como igreja. Ó Deus, chamando a existência da Tua vontade. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem para cada um desses irmãos que estão desempregados, o Senhor tem para cada um deles um emprego abençoado. Ó Deus, a Tua palavra diz que o justo não irá mendigar o pão. E eu declaro portas abertas, favor de Deus. Ó Deus, eu declaro que o Senhor estará, ó Deus, inclinando o coração de cada uma dessas pessoas que estão fazendo entrevista. Ó Deus, eles irão ser achados debaixo de favor de Deus. Pai, eu declaro, e não apenas um emprego, mas um emprego no qual o Senhor estará plantando eles, para eles serem um instrumento afiado nas Tuas mãos lá. Declaro prosperidade, libero bênção sobre cada um desses alvos pessoais. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor gera o querer e o realizar. Ó Deus, eu creio que cada um desses pedidos, ó Deus, foi o Senhor que gerou no coração deles. Ó Deus, é o Teu Espírito, ó Deus, ativando cada um deles para desfrutar de uma vida abundante. Pai, eu libero em nome de Jesus. Ó Deus, alvos espirituais irão se cumprir. Crescimento e revelação da palavra. Ó Deus, declaro, ó Deus, a bênção sobre cada lar, sobre cada família. Oh Deus, declaro que aquele que tem orado por uma casa própria vai desfrutar de um milagre. Vai desfrutar de um milagre, casa própria, um carro novo. Pai, eu libero bênção sem medida. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, e na autoridade e no poder do Teu nome, eu declaro agora, nesse instante, todo aquele que está enfermo,
é curado na autoridade e no poder do nome de Jesus. Se você tem alguma enfermidade, coloque a mão sobre essa enfermidade. Eu declaro que agora, de uma maneira sobrenatural, porém simples, o Senhor Jesus vai trazer cura na sua casa. Você vai desfrutar do favor de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E nesse mesmo espírito, nós iremos agora louvar a Deus. Eu gostaria que você permanecesse em pé e cantasse. Na medida que nós louvamos a Deus, Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Aleluia! Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, Jesus, tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Podemos dizer isso. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Diga pra ele. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Tu és bom, bom, tu és, oh, eternamente tu és bom, oh, tu és bom, oh, yeah, tu és, exaltamos a Ele, oh, tu és bom, dizemos isso a Ele, dizemos isso a Ele. Tu és bom, bom, oh,
somente Deus, tu és bom, bom. Oh. Aleluia! Que louvor abençoado, irmão. Tenho certeza que você foi ministrado por Deus. E agora, seja ativado nesse momento pela palavra de Deus que será ministrada com unção, com vida, através do pastor Naor Pedrosa. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, meu irmão. Estamos começando a segunda semana do nosso jejum, 21 dias contemplando a Cristo. Você se torna semelhante àquele que você contempla, aquele que você adora. E quando você olha para o Senhor, você recebe um pouco mais dele. E nós olhamos para Cristo contemplando a sua palavra, recebendo dessa verdade. Por isso, nesse momento, abra o seu coração. Tenha fome de Deus para receber o que eu tenho para compartilhar com você nos próximos minutos. Prepare o seu coração, chame a sua família, se inscreva no canal, compartilhe esse link, você vai ser muito abençoado. E hoje eu quero compartilhar com você o 8º dia, né, do livro, o novo nome de Deus. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você e eu tenho um encargo muito grande para essa palavra, porque em todo o nosso trabalho de edificação da igreja, nós sempre temos um zelo muito grande de centralizar a Cristo, porque tudo no reino espiritual é para Cristo, porque toda obra foi feita por Cristo. É para Cristo que o céu se abre, é a oração de Cristo que é o justo que é respondida, é Cristo que venceu Satanás, Ele que é a expressão exata de Deus. Então, Ele é tudo em todos. Todas as vezes que Cristo é centralizado, o céu se abre, o favor de Deus é derramado, nós somos transformados, libertos, curados. Então nós temos um encargo muito grande por falar de Cristo, centralizar Cristo. E isso é realmente muito importante porque nós vivemos numa época em que se pode definir como uma época anticristo. Eles não são anti-Deus, mas são anticristo. Né? Vemos várias pessoas que fazem muitas coisas em nome de Deus. Você olha nos noticiários, você percebe isso. Inclusive, tem gente que mata em nome de Deus, faz guerra em nome de Deus, mas elas não reconhecem a Cristo. E é por isso que nós precisamos trazer Cristo para o centro da nossa pregação, o centro da nossa edificação. Todas as vezes que o homem está no centro, Cristo não está no centro, e por isso não tem favor de Deus. Por isso nós somos um povo cristocêntrico, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele, porque toda obra é dele. Você sabe, as pessoas aí fora, no mundo, elas não resistem quando você fala de Deus de uma maneira genérica, mas elas resistem quando você fala de Cristo. Por que, pastor, que tem essa resistência? Porque Cristo é o Salvador. Então, quando você fala de Cristo como Salvador, a pessoa tem que reconhecer que ela é pecadora e que ela não é tão boa assim, senão ela não pode aceitar a Cristo. Percebe o problema? Expõe a realidade de quem ela é. Mas hoje nós queremos falar sobre Deus nessa mensagem. A Bíblia nos mostra claramente que há um só Deus, mas esse Deus, ele subsiste em forma de 3 pessoas. Então, é claro que ao falar de Deus para você hoje, não é um Deus genérico que eu estou aqui para falar, porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. Qualquer pessoa que nega que Cristo é Deus, não vem de Deus. Qualquer pessoa que não afirma isso, quando você ouve uma pregação que nega Cristo, ou que nem se menciona Cristo, não é uma pregação realmente do Evangelho. A Bíblia nos fala que Deus é 3, né? Ele se manifesta, ele subsiste em forma de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Eu sei que, ao dizer isso, muitas pessoas vão dizer, pastor, mas eu não consigo entender isso. Não entra na minha cabeça. Como que 3 pode ser 1 e 1 pode ser 3? Faz muito bem não entender. O homem não consegue entender a Deus, porque o menor nunca pode explicar o maior. Ele é Deus. Deus não pode ser compreendido jamais pela mente
humana. Deus não pode ser compreendido. E isso é fundamental. Então, para com Deus Pai, você é filho. Olha o que a Bíblia diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aliás, só um parênteses aqui, então isso é muito importante, porque você está acostumado a ouvir que todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Todo homem é criatura de Deus. Mas aqueles que creram em Jesus se tornaram filhos, nasceram de novo, tiveram uma experiência de novo nascimento. Então, para com Deus Pai, você é filho. Mas para com Deus Filho, Jesus Cristo, nós somos servos. Porque lá na cruz, Ele nos comprou e agora nós somos os seus servos. No entanto, nós precisamos ter cuidado, porque muitos irmãos, também, por outro lado, têm se esquecido da coisa mais importante na relação com Deus Pai, que é o seu amor para conosco. Muitos veem a Deus de pé, de forma autoritária, no céu, pronto para julgar e condenar as pessoas. E olham para Cristo e falam, não, Deus é um Deus severo, porque Ele é aquele velho barbudo que a sua mãe, o seu tio, a sua tia, desde criança, diziam para você que quando você errava, e ele dizia, Deus, o Papai do céu está vendo, Deus está vendo, e Ele castiga. E você cresceu com uma imagem de um Deus severo, que é autoritário, que está no céu com o olho grande, procurando o seu erro para te condenar. Não é? E, no entanto, Cristo, para muitos, é bom, o bom pastor que morreu por nós. Mas isso está muito longe de ser verdade a respeito de Deus. O Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha como a Bíblia está dizendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, o nosso Pai, Ele é um Deus de amor. Deus de amor. Foi ideia de Deus nos salvar, não a nossa. Foi iniciativa de Deus não ter o céu sem nós. Veja que coisa impressionante. Por isso que Jesus falou que na casa do meu Pai tem muitas moradas. E que Ele iria nos preparar lugar, porque lá é a casa do Pai. E nosso Deus é um Deus de amor. Por isso é que a Bíblia diz então que quando Cristo vem, Ele vem com um propósito, entre muitos que Ele tinha, Ele veio para revelar o nome de Deus. Olha o que diz João capítulo 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Muito bem, Cristo veio justamente para nos revelar o nome de Deus. Então, isso é muito importante. Se Ele veio revelar o nome de Deus, é porque esse nome não era conhecido até Ele vir. Não tinha a revelação e a implicação na revelação desse nome, até que Ele viesse. E isso aqui é poderoso. Preste atenção, nós estamos no meio de um jejum de 21 dias para olhar para Cristo. E Cristo é a expressão exata de Deus Pai. E Ele veio revelar um nome de Deus que os judeus não conheciam. Até Cristo vir, ninguém conhecia. Ninguém podia se relacionar. Porém, por isso não podia ser tocado por esse Deus, porque não tinha essa revelação. Pastor, então qual que é o nome que Ele veio revelar? Nós sabemos que existe algo muito poderoso a respeito do nome de Deus. E o Senhor disse que veio para nos revelar o nome de Deus. É muito importante você compreender isso. Há uma separação aqui. Quando você tem revelação do nome, tudo que aquele nome significa, implica e carrega, vai ter efeito na sua vida. Por isso, você precisa prestar muita atenção e orar para que Deus revele. Não simplesmente, eu já sei. Não, para com isso. As coisas do Espírito não são simplesmente algo que a gente entende na mente. Nós, às vezes, entender na mente é uma parte, é um processo, mas você precisa da revelação do Espírito
para que aquilo tenha efeito na sua vida. Então hoje, ao te revelar o nome que Jesus veio revelar, e talvez você obviamente já ouviu falar, eu quero que você clame, falar: Deus, eu já sei disso, mas eu quero que essa verdade seja uma realidade no meu espírito para afetar a minha vida, o meu dia a dia, na minha relação com o Pai. Preste atenção, no Velho Testamento, primeiramente, Deus se revelou como Elohim, o Deus Criador. Depois, mais para frente, ele se revela a Abraão como o El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Isso é maravilhoso. Mais tarde, ele se revela a Moisés como Jeová, o grande eu sou. E depois, muitos nomes de Deus no Velho Testamento são colocados, por exemplo, Jeová Jireh, um nome muito conhecido, que é o Senhor que provê. Jeová Rafá, aquele que nos sara, não é? O Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, a nossa vitória. O Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, não é? Jeová Raá, o Senhor meu pastor. Jeová Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça. Você tem aí Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica. Jeová Shammah, o Senhor é presente, o Senhor que está ali. Mas a minha pergunta hoje é: qual nome Cristo veio revelar? Qual nome de Deus Cristo veio revelar que nós não conhecíamos? Que até o Velho Testamento não se conhecia. Muito bem, o nome que ele veio revelar foi Pai. Pai, papaizinho. Eu sei que você já ouviu falar, certamente. Talvez você pode estar dizendo: pastor, mas o que isso importa? O que muda? Por que tem essa revelação? Meu querido, isso é a revelação mais importante que você precisa ter. A revelação de que Deus é o seu Pai. Porque no momento em que você tem a revelação de que Deus é o seu Pai, não apenas o seu Pai, mas o seu Pai de amor, portanto, você é o filho amado, você entrou, você colocou o pé dentro, pelo menos para começar, o caminho mais profundo do Evangelho, a verdade mais poderosa que cura, que sara, que liberta, que transforma, que restaura, que abre portas, que muda completamente, que afeta o seu passado, seu presente, seu futuro. A revelação diária de saber que é um filho amado, que Deus é o seu Pai e que Ele te ama. Por isso, ao pregar isso hoje, eu faço com oração, eu faço clamando para que o Espírito te abra os olhos, te abra o entendimento, e essa verdade tão profunda e verdadeira da palavra afete o seu coração, os seus olhos espirituais sejam abertos para ver Cristo como aquele que é o Filho, mas que também você veja que você é filho amado. Esses nomes de Deus do Velho Testamento são muito preciosos, porque eles falam não do que Ele faz, mas daquilo que Ele é. Não é que Jeová cura, Ele é a cura. Ele é a provisão das nossas necessidades. Esses são nomes usados no Velho Testamento, e é claro que você pode usar hoje também, porque ele continua sendo o mesmo. Mas o que você tem que entender é que nós queremos apresentar hoje um nome superior a todos esses. Cristo veio para revelar esse nome de Deus, que é Pai. Esse é o nome que ele veio revelar. Todos os outros nomes de Deus revelam parcialmente o seu caráter. Mas o nome do Pai revela plenamente. O nome Pai revela plenamente a Deus, pois todos os outros nomes estão incluídos nesse nome. Presta atenção, alguém pode ser uma pessoa poderosa. Ele tem poder de curar, tem poder de transformar, tem poder de fazer você prosperar, tem poder de libertar. Alguém que você olha e as pessoas falam: sabe o fulano? Nossa, ele é uma pessoa que faz tudo isso. Muito legal. Talvez você até queira aproximar dele porque você precisa de alguma coisa que ele tem. Mas há uma diferença muito grande quando essa pessoa é o seu pai. Porque agora não é alguém distante que tem poder para fazer alguma coisa. Não, ele é o Todo-Poderoso, mas ele é acessível a você. Ele é o seu pai. Agora, você não precisa apenas de alguém que possa curar o seu corpo, mas você precisa de um colo que você pode deitar e chorar e ser você mesmo. Você precisa ter um pai sabendo que ele conhece você mais do que a ti mesmo, conhece todos os seus erros e os seus pecados, e mesmo assim
decidiu te amar plenamente. Ele já sabe de tudo. Ele já conhece todos os seus erros. E Ele está te dizendo, apesar de tudo, eu não vou embora, porque eu sou o seu pai e você é o meu filho amado. E a obra que eu comecei na sua vida, eu vou continuar. Quando você tem esse entendimento, a amplitude de Deus na sua vida é muito superior, muito maior. Eu conheço pessoas que foram curadas pelo Deus Jeová Rafá, mas são vazias, são solitárias na sua alma, vivem angustiadas e com medo, porque tem um Deus curador, sarador, mas não tem o Pai para ela se relacionar. O nosso Deus é realmente tudo que foi revelado no Velho Testamento, mas para nós, Ele é o nosso paizinho, paizinho querido. Há muito poder nesse nome, há proteção nesse nome. Todos os atributos de Deus estão presentes nesse nome. Olha o que a Bíblia diz, projeta para mim, João capítulo 17, verso 11. Olha o que a Bíblia diz. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, você você percebe aqui? Você não vai encontrar nos evangelhos, presta atenção, nenhuma menção dos discípulos ficando doente. Você não vai encontrar discípulo oprimido, você não vai encontrar discípulo passando necessidade de alguma coisa material. Por quê? Porque Jesus está dizendo que guardou eles no nome do Pai. Foi assim que Ele guardou, Ele os protegeu no nome de Deus. O Senhor os ensinou a se relacionar com Deus com base nesse amor. Em todo o tempo, nos evangelhos, o Senhor se refere a Deus como Pai, sabia disso? Jesus sempre chamou Deus de Pai, sempre. A única vez que Ele chamou Deus de Deus foi lá na cruz, quando Ele disse, meu Deus, por que me desamparastes? Porque naquele momento Ele tomou o nosso lugar. O Pai virou as costas para Ele para que pudesse ficar de frente para nós. Ele se fez um filho do homem para que eu e você nos tornássemos filhos amados de Deus. Infelizmente, os religiosos têm transformado até mesmo o nome Pai num título frio, distante. Mas não é esse o propósito de Deus. O Pai quer se relacionar conosco de uma forma terna e amorosa. A oração mais profunda que nós podemos fazer é chamá-lo de paizinho, paizinho. Quando nós fazemos assim, nós estamos manifestando o espírito da nova aliança. Quando você chama Deus de paizinho, você começou a entender a nova aliança, você começou a entender a graça, você começou a entender o acesso imerecido ao coração de um pai amoroso que tem planos tão tremendos para você. Ore sobre isso, peça revelação sobre isso. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 15, nós vamos ler, a Bíblia diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Abba, Pai. Isso é poderoso. Essa é a oração mais incrível. Na velha aliança, as pessoas elas viviam debaixo de escravidão e medo de Deus, porque se elas errassem, dependendo da situação, podiam ser fulminadas. Então elas tinham medo de Deus. Por isso que esse versículo está aí. Porque hoje, na nova aliança, uma vez que toda a ira de Deus já foi derramada sobre Jesus na cruz, e agora nós somos filhos de um Deus amoroso, a ira de Deus já foi satisfeita por causa da questão do pecado do homem, nós não precisamos mais viver assim. Não precisamos mais viver com medo de Deus, porque fomos feitos filhos. Pelo Espírito nós clamamos. É pelo Espírito que nós clamamos, Abba, Pai. O Espírito fez questão,
se você perceber, de deixar essa expressão paizinho em hebraico, para que não houvesse dúvida. Não houvesse dúvida. Porque Abba, no original, não é? É a forma como as criancinhas se dirigem a seus pais, ainda hoje em Israel. Quando você vai lá em Israel, você vê as criancinhas falando Abba, Abba, Abba. Elas estão chamando o pai. E o Espírito Santo fez questão de deixar na Bíblia no original para que a gente pudesse pesquisar e entender. E a sua melhor tradução é paizinho ou papaizinho. Não apenas um pai, alguém distante, frio, mas uma relação íntima, de coração, que te ama, que quer, que conta os fios de cabelo, que te põe no colo, que sabe o que você está passando, que está cuidando de você, que está trabalhando na sua vida. É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com o Pai. Meu amado, esses são dias de você olhar para Cristo e passar a se relacionar com Deus de uma maneira mais íntima, mais próxima, como um pai. Você não precisa ficar com medo, não é porque você errou e agora você acha que Deus está irado. Não está, você já está perdoado. Ele conhece você plenamente, Ele sabe dos seus erros plenamente, Ele sabe dos seus pecados plenamente e mesmo assim decidiu te amar e te perdoar plenamente. Hoje mesmo você pode se achegar a Ele e falar, eu não mereço, eu tenho feito tanta coisa errada, mas eu sei agora que o Senhor é o meu paizinho querido e eu estou com medo, por isso eu te peço, papai, me ajuda, papai, me abraça, papai, me envolve, papai, me tira dessa situação, porque eu não sou capaz, mas eu venho ao Senhor confiado nessa experiência, nessa filiação, com base na aliança, e eu clamo porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Olha, querido, a menos que você seja capaz de chamar a Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão e do medo. Mas se você não consegue, pede para Ele te ajudar. Eu sei que eu não estou aqui para te condenar, porque eu sei que o diabo tem trabalhado por todas as gerações para destruir a imagem de Deus como Pai. Como que ele faz isso? Você percebe que nas famílias, a maior parte dos problemas, todos nós como filhos, se você olhar, o maior problema que a maioria de nós enfrentamos é o relacionamento com a figura paterna, o nosso pai masculino. Geralmente é o pai que vai embora, geralmente é o pai que não paga a pensão depois. Tanto é verdade que esses projetos sociais do governo, os pais não podem receber, tem que ser pago para as mães, porque muitos pegam o dinheiro e vai beber pinga no bar. Deixa eu te dizer algo, querido. Se o seu pai não foi bom com você, te abandonou, foi embora, deixou sua mãe, foi um pai violento, frio, distante, o verdadeiro pai, ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de você. Eu já ouvi tantas histórias chocantes. Eu me lembro de um irmão que participou da nossa igreja há muito tempo, e ele conta a dificuldade que ele tinha de se relacionar com o pai, porque quando ele era criança, talvez 5, 6, 7 anos, não sei, o pai dele, esse sistema muito abrutalhado, foi ensinar ele a nadar. E levou ele numa chácara que tinha um córregozinho lá, não era tão pequeno, né, para ensinar ele a nadar. Mas esse córrego, ele chamava córrego da sucuri, porque certamente no passado devia ter tido muita cobra. Essa sucuri é uma cobra enorme, uma das maiores que existem. Ela é capaz de engolir um bezerro, né? E obviamente um ser humano também. E certamente ele já tinha ouvido muitas histórias disso. E ele disse que ele gritava muito, ele tinha muito medo daquela situação. E o pai dele agarrou ele, foi levando ele esperneando, chorando. E a mãe, né, a mulher, gritando, calma, não é assim, não faz desse jeito, aquela coisa toda. E ele disse que de repente o pai dele pegou ele e tacou ele dentro do córrego da sucuri. Obviamente que ele, desesperadamente, saiu de qualquer maneira, do jeito que podia, nadando, conseguiu se safar, deve ter aprendido a nadar, mas ele conta algo muito triste. Ele fala que naquele dia, quando ele saiu do córrego, ele estava tão chocado, que ele tomou uma decisão no coração dele, que o afetaria por muitos anos, por muitos anos. Ele disse que a partir daquele dia ele falou, se o meu pai, que é a pessoa que eu achei que existia para me proteger, me jogou para sucuri,
Então, a partir de hoje, eu não tenho mais pai. Que coisa dura, que golpe duro, que coisa triste. E aquele irmão, aquela criança cresceu com essa marca no seu coração, depois se converteu, mas por muitos anos, dentro da igreja, já adulto, não conseguia chamar Deus de pai. Porque essa era a imagem que ficou no coração dele. Um Deus que é um pai severo, que não se importa, que não ama. Quem fez isso? O diabo. Mas é isso que o diabo tem feito no coração de muitas pessoas. Eu li uma pesquisa publicada na BBC a respeito de crimes de adolescentes, que diz que entre os adolescentes que cometem crimes, presta atenção, 60% abandonaram a escola, 70% eram adolescentes que estavam nas drogas, mas impressionantes, 85% dos adolescentes que cometem crimes cresceram sem a figura do pai. Vieram de famílias destruídas. Veja que o inimigo procura destruir a posição e a imagem do pai todo o tempo na vida das pessoas. Para que, quando elas se convertem ou não se relacionem com Deus de uma forma apropriada, verdadeira, de um Deus amoroso. É claro que a maioria das pessoas não se tornará um criminoso, mas nós vivemos numa geração onde mais da metade das crianças vai crescer numa família destruída, com pais ausentes ou com pais divorciados. E isso vai afetar profundamente a relação delas com Deus. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você também teve uma experiência ruim com o seu pai, ou fria, ou ausente, ou até mesmo agressiva. Você nunca parou para perceber, mas você não percebe. Por que você tem medo? Porque embora você é crente, você crê no Senhor, o medo continua lá. Você fala, eu sou crente, eu tenho um pai, que é Deus, mas eu continuo sentindo medo. Pastor, por quê? Porque você ainda não teve a revelação do pai amoroso, do paizinho, porque você ainda está preso na experiência natural com o seu pai carnal. Mas hoje eu quero desafiar você a olhar para Cristo, a olhar para a palavra. Tire da sua mente a imagem de um Deus distante, que você precisa todo o tempo convencer e persuadir para que Ele venha te ajudar. Isso é um engano maligno. Tudo que você precisa fazer em relação a Deus é apenas clamar. Papai, papai. Só isso que você precisa fazer. Eu me lembro quando a minha filha era pequena, hoje ela é casada, ela não tinha que saber falar comigo ou conhecer a minha vontade para daí se relacionar comigo. Tudo que ela tinha de fazer era gritar no meio da noite, papai! Ela não precisava fazer uma fala bonita, aquele que habita no quarto ao lado, venha me ajudar. Não, crianças amadas não precisam saber orar orações incríveis, elas apenas precisam gritar, papai, papai, e o pai vai vir como um raio te socorrer. Eu sinto no meu espírito nessa mensagem, melhor dizendo, para muitos de vocês, nessa live, sinto tão forte no meu coração, Deus me mostrando, quantos de vocês que estão me ouvindo, quantos você conhece que precisam ouvir essa palavra, e eu te peço que você faça ela chegar até seus amigos, que são pessoas que têm tantos problemas emocionais, feridas na alma, medos, pânico, ansiedade, depressão, são raivosas, amarguradas, tudo por quê? Porque não conhecem um pai que ama, que cuida, que pega no colo. E o Senhor Jesus veio revelar esse nome. E eu oro para que o Espírito de Deus te abra o entendimento, te dê revelação, e isso possa afetar todos os seus dias. Muitas vezes, quando meus filhos eram pequenos, eu chegava em casa cansado, eles vinham me mostrar tudo o que tinham feito durante o dia. E você sabe, nem sempre eles tinham a minha completa atenção, porque eu tinha muitas coisas ainda para fazer em casa. E às vezes eu olhava rapidinho, ia fazer alguma coisa,
não dava muita atenção, mas quando eles saíam para o jardim e por algum motivo caíam, tropeçavam e gritavam, papai! Eu imediatamente saía correndo para ver o que tinha acontecido. Porque quando um filho amado grita, o pai vem para ver o que está acontecendo. Isso é poderoso. Pastor, amém. Me fala um pouco mais, como que é o nosso pai? Como que ele é? Como que Deus Pai é? Uma das histórias mais lindas da Bíblia, talvez a mais lida, mais pregada, mais falada, a mais marcante, é a que está em Lucas, capítulo 15, verso 11. Ela é chamada da parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, a parábola do filho pródigo não é a respeito do filho pródigo, é a respeito do pai pródigo de amor. Ela devia se chamar a parábola do pai pródigo de amor, aquele que esbanja amor, aquele que ama de uma maneira absoluta, absurda, inexplicável, fora de cogitação, de compreensão, aquele que ama de uma maneira que não se pode ver na terra, que um ser humano não é capaz de amar mesmo sendo pai, aquele que desperdiça aos olhos de quem está vendo tanto amor, aonde deveria haver juízo, correção, aonde deveria haver castigo, rejeição. Inexplicavelmente a gente só encontra amor, amor e amor, aceitação, perdão, restauração, transformação. Eu não tenho a pretensão de conseguir explicar para você o quanto Deus te ama, o quanto o amor de Deus é algo profundo, alto, comprido e largo, inexplicável. Eu só posso pegar e tentar te dar um relance, uma fagulha, um flash da luz e pedir a Deus que revele a você o quanto Ele te ama, o quanto o seu amor é extravagante. E eu quero, nessa última parte, tentar mostrar um pouquinho da grandeza e desse Pai que tanto nos ama. Nessa parábola, que é muito conhecida, eu não vou ler aqui para você. O pai divide a herança com os seus 2 filhos, lá no verso 12. O fato do filho mais novo pedir a herança, eu vou só lembrar você da história para você lembrar a cena, construir um cenário para você entender o amor. Preste atenção. Só do filho mais novo pedir a herança já era uma afronta muito grande. Porque quando um filho pede a herança para o pai e ele ainda está vivo, o que ele está dizendo? Eu quero que você morra, como você não morre, me dá logo a herança. Se você é pai, você pode entender um pouquinho o que eu estou te dizendo. É muito dolorido, né? Um filho falar, o senhor podia morrer logo porque eu queria pegar a herança. O que você sentiria se o seu filho dissesse isso para você? Mas, mesmo assim, o pai aqui já começa a mostrar o amor dele de uma maneira que eu não consigo explicar. O filho que está pedindo a morte do pai, graciosamente ele divide a herança com os filhos. Mais novo, então, sai pelo mundo e gasta todo o seu dinheiro, provavelmente com orgias e bebedices, na farra. E agora, quando ele já não tinha mais dinheiro, seus amigos o abandonaram, porque é assim que acontece. E ele se tornou um cuidador de porcos, que era a profissão mais indigna para um judeu, porque o porco era um animal imundo. E a Bíblia diz que naquele dia ele caiu em si, e olha o que ele disse no verso 17 de Lucas 15. Acompanhe, por favor, até o 20. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi ter com seu pai. Veja, no verso 19, em nenhum momento, está relatando isso, se você prestar atenção, em nenhum momento aquele filho se importou por ter partido o coração do seu pai. Ele não estava lá pensando, meu pai deve estar muito triste, eu fui tão cruel, preciso voltar, pedir perdão pelo que eu fiz com ele. Não,
Em hora nenhuma ele se preocupou com o pai dele. Ele continuava preocupado só com ele mesmo. Ele voltou, não porque ele queria pedir perdão pela desfeita que ele fez com o seu pai, mas porque ele estava com fome. Foi a barriga dele, e não o coração dele, que levou ele de volta para casa. Então, depois de fazer o que fez, ele ainda não volta porque feriu o pai. É ainda pior, não é? Volta por interesse. Eu fico pensando se é conosco, como que a gente ia fazer? Um filho que desejou a morte do pai, obrigou a dividir a herança, gasta tudo, e agora ele volta não porque se importa com a gente, não porque estava com saudade e arrependido. O que você, como pai, como que você reagiria? Talvez você até receberia de volta, mas você fala, mas peraí, a coisa não vai ser desse jeito, não tem que conversar, vai ter um castigo, vai ser um processo. Nós faríamos de outra maneira, mas nesse momento nós temos o retrato agora do nosso pai. Escandaloso, um retrato escandaloso do amor de Deus. O mundo está clamando pelo amor do nosso pai. E nós também, é tudo que nós precisamos. Mas às vezes a religião impediu você de ver. Olha o que diz Lucas capítulo 15, verso 20, acompanha. Vamos ver a reação do pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quem supostamente poderia estar irado e desapontado era o pai, porque esse menino aprontou todas. Ele afrontou o pai, ele gastou a herança do pai, ele não voltou porque estava preocupado com o coração do pai. Era perfeitamente compreensível que qualquer um de nós, como pai, estaríamos irado, desapontado, triste, frustrado, e iríamos tratar a coisa de uma maneira talvez diferente. Mas em vez disso, não. A Bíblia diz que ele se encheu de compaixão e perdão. Compaixão e perdão. O pai estava cheio de alegria pela volta do filho. Eu sei que essa é a nossa história. Nos afastamos de Deus, vivemos uma vida de pecado aí fora, em todo lugar. E às vezes nós achamos que nós precisamos sofrer, ser castigado, para depois ser salvo. Mas o que Deus está nos mostrando é que Ele não está preocupado com o seu erro. Ele está preocupado com a sua distância. Nós estávamos preocupados com o nosso erro. Aquele jovem estava preocupado com o que ele fez de errado, mas o pai estava preocupado com a distância que o filho estava. O filho queria falar do erro, o pai queria falar da volta. Você fica querendo o tempo todo conversar com Deus, Pai, a respeito do seu pecado e do seu erro. A maioria dos irmãos oram todo o tempo, pedindo perdão, procurando erro, justificando falhas. Mas eu quero te dizer, pare! Você já está perdoado. Deus quer falar da sua distância. Deus quer falar, é que Ele quer você perto. Que você é mais importante do que as coisas erradas que você faz. E que apesar delas, Ele quer você perto. Ele quer mostrar perdão para você hoje. Compaixão, amor. Eu me lembro de uma história que foi contada a respeito de Alexandre o Grande, que certa vez foi abordado por um mendigo pedindo esmolas na rua, e imediatamente ele atirou 2 moedas de ouro, não de prata, de ouro, para aquele mendigo. E o escudeiro dele, vendo aquilo, falou com ele, para que dar 2 moedas de ouro, se 2 moedas comuns satisfariam a necessidade desse mendigo? Alexandre respondeu assim, olha, 2 moedas comuns são apropriadas para a necessidade do mendigo, mas 2 moedas de ouro são apropriadas para a grandeza de Alexandre.
Você pode dizer, pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que Deus, nosso Pai, a Bíblia diz que Ele nos prometeu nos suprir de acordo não com a nossa necessidade, mas Ele prometeu nos suprir, como está lá em Filipenses 4,19, Ele prometeu nos suprir de acordo com a sua riqueza em glória. Ele não vai te abençoar segundo a sua necessidade, mas Ele vai te abençoar segundo a sua riqueza em glória. Lá em Êxodo capítulo 33, verso 18, a Bíblia fala que Moisés pede para ver a glória de Deus. E quando Deus responde a ele, ele fala, vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. A bondade dele estaria com Moisés todos os dias. Veja, a glória de Deus hoje é manifesta pela bondade de Deus. E a bondade de Deus para conosco que somos filhos não é aquilo que nós precisamos, é segundo o que Ele é. Deus não nos perdoa de acordo com os limites do nosso arrependimento. Deus não nos perdoa de acordo com o limite da nossa confissão, mas Ele nos perdoa de acordo com a riqueza da sua graça. É algo muito maior, é muito superior. Ele não te abençoa segundo o que você precisa, mas segundo o que Ele é, segundo a riqueza da glória dEle, da bondade dEle. É como se alguém pedisse uma geladeira, mas Ele te desse a melhor. Você pede um casamento, Ele te dá uma família. Você pede um emprego, Ele te dá uma empresa. Você pede um pouquinho de tranquilidade, Ele te enche de paz. Porque Deus não nos dá segundo o que nós precisamos ou pedimos, mas segundo a bondade do coração de um Pai que nos ama. Oh, meu amado, eu vou orar por você no final. E esse amor vai ser revelado, esse Pai vai ser revelado, e o seu coração vai ser tomado desse amor, e o medo vai sair do seu coração, e você vai mudar a maneira de se relacionar com Ele. Hoje pode ser uma live histórica para você, na sua vida espiritual. Já comece a orar e falar, meu Deus, eu quero me encontrar com esse Pai, eu quero ter revelação desse Pai, desse amor, eu quero olhar para Jesus e ver o Pai no meio desse jejum. Jesus disse que quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Olha as ações do pai, para você entender um pouquinho Deus, que é seu pai. A primeira coisa que o Senhor diz é que o pai se compadeceu. O pai estava sempre olhando no horizonte, esperando pelo filho. Naquele tempo, mesmo as pessoas ricas viviam juntas nos vilarejos por uma questão de segurança. Então, todo mundo daquele lugar sabia daquela história e certamente se compadeciam daquele homem, mas amaldiçoavam aquele filho ingrato. E esse pai, agora completamente rejeitado, se tornou um objeto de ridículo por causa do filho ali na comunidade, tinha perdido uma grande quantidade de dinheiro por causa daquele filho, todo mundo estava ali olhando e esperando talvez que ele desse uma correção naquele menino, mas mesmo assim o seu coração era cheio de compaixão. Deus tinha todo motivo para nos rejeitar, para nos tratar com ira. Mas o que Ele está dizendo é que Ele não está irado. O que Ele tem por mim e por você é compaixão. Compaixão. O Senhor está aqui nos dizendo como que é o coração dEle para comigo e com você. Ele não está cheio de ira e condenação. Ele está pleno de compaixão. A Bíblia diz que o pai correu. E o termo no original, na Bíblia, tem o correr devagar e tem o sprint, aquela corrida rápida, explosiva. E essa é a palavra que está lá. A Bíblia fala que numa explosão de corrida, o pai correu. Ele tem pressa em te encontrar. Ele tem pressa em se manifestar a você como pai. Isso é maravilhoso. O pai viu o filho vindo de longe e ele correu. Um passo que você der em direção a ele, agora mesmo ele já está correndo para o seu lado. Isso é maravilhoso. Naqueles dias, pessoas idosas nem corriam, isso era considerado indigno. Mas o Senhor, aquele pai, ergueu a roupa, né, porque eles usavam aquilo, e correu em direção ao seu filho. Ele abriu mão da glória do pai para manifestar o seu amor. Uma outra coisa que a Bíblia diz que ele fez é que o pai o abraçou. Essa é a terceira coisa que o pai fez. E é preciso lembrar que o seu filho ainda estava fedendo a porcos. Mas isso não impediu ele de envolver nos seus braços.
Talvez você ainda está sujo de pecado, de ódio, de amargura, de mentira, mas se hoje, não importa como você está, você clamar, Abba, papaizinho, do jeito que você está, o Senhor virá pelo Espírito te abraçar, te envolver, te curar, te libertar, revelar o amor dele para você. Vou terminando já, eu me lembrei de uma história muito chocante, de um psicólogo muito famoso chamado René Spitz. E ele conta que depois da Segunda Guerra Mundial terminar, ele relata as suas observações em crianças que ficaram nos orfanatos. Seus pais morreram na guerra. Depois da guerra, havia milhares e milhares de órfãos em toda a Europa. E eles tinham estrutura, né, para acolher aqueles órfãos, e eles tinham como alimentar aquelas crianças, mas eles não tinham pessoas suficientes para cuidar delas. Tinha remédio, tinha comida, tinha tudo. Durante 3 anos, ele observou as consequências da falta do contato físico nas crianças desses orfanatos. Esse orfanato que ele observou tinha 97 crianças entre 3 meses e 3 anos de idade. E o relato das suas observações é simplesmente chocante. Ele disse que depois do primeiro mês, muitas delas não comiam, não conseguiam dormir e algumas ficavam com os olhos fixos na parede. Depois de 5 meses, muitas crianças choravam incontrolavelmente. E quando alguém tentava pegá-las no colo, elas gritavam de medo. Mas pasme, no final de 1 ano, 1/3 daquelas crianças tinham morrido. Elas tinham comida, elas tinham remédio, elas tinham roupa. Elas não morreram porque não tinha isso, mas elas morreram por uma absoluta falta de contato físico com abraços e beijos de um pai. Essa é uma história muito triste, mas ela mostra a necessidade do homem ser abraçado pelo pai. Essa não é apenas uma necessidade natural, mas é também espiritual. Tem um pastor que a filha dele sofreu bulimia e anorexia na adolescência. Um estado grave de bulimia. E ela estava morrendo de nutrição e aquele pastor orava, jejuava e nada resolvia. Mas ele conta que um dia ele estava orando a Deus desesperadamente por sua filha que estava à beira da morte por causa da anorexia. Ele conta que ele sentiu um forte impulso da parte do Espírito para simplesmente abraçar com ela. Ele não era para orar, não era para fazer nada. Ele conta que ele agarrou a menina, ficou abraçado ali com ela, e no começo ela começou a se debater, mas ele a abraçou com força, e depois de alguns minutos, ela começou a chorar convulsivamente, e ele apenas repetia, e dizia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele conta que ela chorou por horas, mas depois disso, algo aconteceu. Aquela menina estava liberta. Ela passou a comer e ela foi totalmente curada, simplesmente porque o pai a abraçou. Hoje, da mesma maneira, o nosso pai corre na sua direção, cheio de compaixão, para te abraçar. A Bíblia diz que aquele pai beijou aquele menino. E a palavra no original não é um beijinho, ele encheu ele de beijo. Encheu, aquele garoto, aquele filho ainda estava cheirando a chiqueiro de porcos, mas isso não impediu o pai de beijá-lo. E é isso que é o nosso pai que está sendo mostrado nessa parábola. Jesus quer te revelar um pai que te ama, querido, que não importa o estado que você se encontra agora mesmo, de pecado, de sujeira, de ódio, de mágoa, Deus não está irado com você, Ele está tomado de compaixão, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele está correndo para te encontrar, Ele quer te curar, te libertar, te transformar e te restaurar. A Bíblia fala que em Atos o Espírito caiu sobre a casa de Cornélio, e a palavra que está lá é abraçar. Abraçar. A maneira de Deus nos abraçar é pelo seu Espírito.
Esse é o novo nome de Deus, que Jesus veio revelar. Abba, papaizinho. E eu gostaria de orar com você agora. Eu gostaria de desafiar você a chamar o Pai. Abba, Abba. Feche os seus olhos, se você pode. Você não precisa saber como orar. Você só precisa chamar Abba, Abba. Como uma criança que ergue os braços para o seu pai que acabou de chegar e diz: pai, eu estou com medo, me pega nos braços. Não importa se você está no pecado, se você está fedendo a chiqueiro, se você está tomado de mágoa, de ódio, ou de depressão, ou de pânico, agora chama papaizinho, 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 e deixa o Espírito Santo te abraçar, deixa o Espírito Santo te beijar, deixa o Espírito Santo te envolver, e um milagre vai acontecer no seu coração agora. Não olhe para você, olha para Cristo e veja o Pai te abraçando, veja o Pai te tocando. Espírito Santo, eu oro para que nessa live o Senhor traga revelação no pleno conhecimento do novo nome de Deus, que é Pai, que é Abba, que é Paizinho, e leve a cada um dos meus irmãos a ter uma experiência não com um Deus frio e distante da religião, mas um Pai que está tomado de compaixão e que agora mesmo está com seus braços abertos, correndo na nossa direção para nos abraçar, para nos beijar, para nos tomar nos braços e transformar a nossa vida e a nossa identidade. Não importa qual a experiência ruim que tivemos com o nosso pai terreno, mas agora sabemos que temos um Pai amoroso que não desiste de nós, que nos conhece plenamente, que sabe todos os nossos defeitos, mas decidiu nos amar plenamente. Espírito Santo, Paizinho querido, toca-nos hoje nesta palavra, toca-nos com o teu amor, toca-nos com o teu abraço, toca-nos com a tua graça e acolhe cada um dos teus filhos, para que eles saibam que o Senhor os conhece pelo nome, sabe quantos fios de cabelo estão contados, e os toma nos braços agora mesmo para cuidar deles. Paizinho, derrama do teu amor, o amor que tira todo medo, o amor que tira o medo, a angústia, a depressão e a solidão, o ódio e a amargura, o amor que cura, que sara e que liberta e que traz sentido para viver. Meu querido, minha querida, você que estava pensando em desistir da vida, não precisa, não precisa. Há um Pai que te ama e que se você chamar por Ele agora, Ele virá onde você estiver, nos quatro cantos da terra. Apenas chame Abba, apenas chame Paizinho, e você sentirá agora mesmo a presença dEle do seu lado, porque você é muito amada, muito amado. Os homens não podem te compreender, todos te deixaram e te rejeitaram, mas Ele está te dizendo: eu não te deixarei, jamais te abandonarei, mas estarei com você todos os dias da sua vida. Eu sinto o amor de Deus por você, e eu deixo essa palavra ao seu coração. Aconteça o que acontecer, não corra dele, corra para Ele. Ele está tomado de amor e compaixão por você. Lembre-se todos os dias, de manhã, de tarde e à noite, e abra sua boca para dizer: eu sou um filho amado, porque eu tenho um Paizinho. Esse é o nome que eu conheci hoje. Ao olhar para Cristo, eu encontrei o Pai. Deus te abençoe, querido. No nome de Jesus, no nome do Abba. Se você foi tocado nessa live, eu te peço, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal, Naor Pedrosa Play. Eu estou ali para compartilhar mensagens assim com você. E também no canal do Pastor Aloysio Silva TV e a Igreja Videira Oficial. E até amanhã, às 19 horas, se assim o Senhor nos permitir. Fique na graça do Pai. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, que bênção. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado por esta palavra. Agora, nesse momento, nós vamos participar da mesa do Senhor. Por isso, é muito importante que você pegue agora o pão e o cálice e nós vamos receber vida. Eu quero aproveitar esse momento agora para ler um texto da palavra de Deus que foi ministrado através da vida do pastor Naor. Esse é o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 17. A palavra de Deus diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Esse é o quadro das pessoas que vivem sem Deus. Esse é o quadro das pessoas que vivem sem Deus. Elas estão morrendo de fome. Esse é o quadro das pessoas aí fora, que estão na crise, estão morrendo de medo. Mas você é filho. Você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque na casa do Pai tem pão com fartura. Amém. Você não precisa hoje mendigar a cura. Sabe por quê? Através do pão você vai receber a cura. Amém. O pão é para os filhos. E você foi feito filho através de Cristo Jesus. Hoje, ao comer esse pão, tomar o cálice, nós estamos declarando que nós fomos feitos filhos de Deus. Amém. E como filhos de Deus, nós temos direito a uma herança. Amém. Convido você agora para pegar o seu pão e erguer o seu pão onde você está agora. Presta atenção, nós não vamos participar disso de uma forma natural, fazer por fazer. Isso aqui é algo espiritual. E se você tiver fé agora, ao comer esse pão, ao tomar esse cálice, você vai perceber que a vida de Deus vai fluir através de você. Amém. E prepare, esses são dias de você ser surpreendido pelo Senhor. Diga: eu como hoje, pela fé, o pão dos filhos. Esse pão é o corpo de Cristo, que foi partido e moído naquela cruz, em meu lugar. Ao comer este pão, eu estou comendo de saúde, curas, milagre, proteção e provisão. Diga: esse é o pão vivo que desceu do céu. Ao comer esse pão, eu sou alimentado. Diga aleluia. Glória a Deus. Pegue agora o seu cálice. Aleluia. Diga: este é o cálice da nova e eterna aliança. Através deste cálice, eu posso entrar na presença de Deus sem culpa e sem condenação. No passado, eu era escravo do medo, da crise, mas através deste sangue, eu fui feito filho de Deus. E como filho de Deus, eu vou reinar em vida. Diga: eu vou reinar sobre a crise, sobre as circunstâncias. Diga: hoje eu piso na cabeça do acusador e declaro: Cristo é a minha justiça. Amém? Coma do pão, beba do cálice e receba agora saúde, receba provisão, receba proteção da parte do Senhor. Aleluia! Eu tenho certeza que após confessar a palavra, ser ministrado, participar da mesa do Senhor, você está agora cheio da vida de Deus na sua casa. Se você quiser, aproveite esse momento para continuar ministrando ao Senhor. Você que é pai, ministra sobre os seus filhos e prepare o seu coração. Deus vai nos surpreender nesses dias. Deus vai nos surpreender nesses dias. Eu aguardo você amanhã nesse mesmo horário. Fica na paz.
Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado de nossos vídeos novos e deixar o seu like. Você pode adquirir o livro 21 Dias Contemplando a Cristo nas livrarias Videira ou na Amazon pelo link da descrição.